Então, pessoal, para surpresa de zero pessoas, a gente veio falar de IA e marketing. Então, o que está acontecendo agora? Eu acho que a melhor perspectiva para a gente explorar essa pergunta começa nessa frase do Philip K. Dick, que é: estamos aprisionados pela linguagem que usamos. A história da humanidade está dividida entre a pré-história e a história pela invenção da linguagem, né? Então, a linguagem foi algo extremamente significativo na nossa forma de nos conceber narrativamente enquanto seres humanos. Não é muito diferente do que está acontecendo hoje com as máquinas e com a inteligência artificial. Então, a gente chama de inteligência artificial, eu acho que esse é um bom ponto de partida, todas as tecnologias que simulam tarefas que seriam tipicamente feitas por uma inteligência humana. Eu acho que essa é a definição mais simples que a gente pode usar. A inteligência artificial, ela, na verdade, não tem nada de inteligente, ela não pensa. Obviamente, são modelos estatísticos, mas ela simula atividades que notoriamente seriam feitas pela inteligência humana. O que mudou, então? Que grande diferença é essa que a gente está vivendo agora? Por que todo mundo, de repente, está falando de inteligência artificial? O que está acontecendo? Bom, durante muitos e muitos e muitos anos, existiam vários campos de estudo na ciência de dados. Aqui são só alguns exemplos, existiam muitos outros campos, né? Então, desde automação de workflows até reconhecimento de voz, visão computacional, processamento de linguagem natural, geração de texto com chatbot, geração de imagens com redes adversárias, modelos preditivos e prescritivos feitos com redes neurais, com integral de Choquet, com regressões lineares, com um monte de soluções diferentes e campos de estudos diferentes que estavam dentro desse grande universo da ciência de dados. E eles não se falavam exatamente entre si. Quem estudava um desses campos não estava necessariamente com conhecimento para entender papers e soluções e algoritmos de todos os outros campos e construir em cima disso. Eles meio que viviam cada um nos seus silos, cada um nas suas caixinhas. O que aconteceu em 2017, particularmente com esse Large Language Model, com esse grande modelo de linguagem natural da OpenAI, que veio dar origem depois ao ChatGPT, foi um novo motor de inteligência artificial que enxerga linguagem. Eu vou pedir desculpa para quem isso for muito óbvio e muito banal, mas acho que é uma introdução importante a ser feita. Assim. Esse novo motor, ao entender linguagem, ele é capaz de fazer essa ponte, onde a gente é capaz de processar dados. De um lado, a gente teve esse lugar do novo motor que é capaz de entender linguagem. No meio do caminho, a gente passou a ter a capacidade, então, de treinar esse motor com dados não necessariamente tagueados, estruturados como uma planilha organizada, onde a gente vai lá e bota dados de entrada e dados de saída. E, por fim, a gente passou a conseguir fazer esse motor entender esse universo conjunto entre imagem, vídeo, texto, voz, etc., etc., porque tudo isso é linguagem, código é linguagem, tudo isso é linguagem, em última instância. E, por causa disso, esses modelos foram ficando muito bons muito rápido. De 2017 para 2020, tiveram saltos enormes. O ChatGPT chegou ao público no ano passado, mas já tinha uma galera que estava nos testes beta, e já tinha uma galera também, claro, usando o IBM Watson, usando outras soluções para fazer isso, mas já tinha, por exemplo, 2 consultores da nossa rede que estavam no beta da OpenAI desde 2020, ou 2019. E com isso já estavam testando esses modelos e viram a evolução do GPT-2 para o GPT-3, para o 3.5, quando finalmente isso chegou no público. E a gente vê notoriamente que ele, ao aprender com dados não estruturados, foi desenvolvendo a capacidade estratégica de pensar no que você vai reagir, no que ficou conhecido como Theory of the Mind, para te responder. Ganhou capacidades de organizar raciocínios lógicos e pensar passo a passo, de entender pedidos recursivos que vão e volta. Então, tudo isso são coisas que a gente vai explorar aqui ao longo do curso. Mas essa revolução levou o ChatGPT a se tornar a ferramenta mais rapidamente adotada da história da humanidade. Em 2 meses, o ChatGPT chegou, então, a 100 milhões de usuários. Eu tive que mexer aqui o layout do Zoom, gente, desculpa. Chegou, então, a 100 milhões de usuários, desbancando todas as ferramentas que pareciam as mais rápidas da história da humanidade. Não que todo mundo esteja ativo, não que isso continue na mesma curva de adoção, obviamente, mas demonstra o quanto essa curva da inteligência artificial generativa é uma curva mais rápida de adoção do que aquela das redes sociais, por exemplo. Muitas vezes, a
As redes sociais viraram nossa referência de tecnologia, de plataforma, né? E as curvas de adoção não se assemelham de nenhuma maneira. Mas não é só o ChatGPT que está impressionando a gente nesses modelos. Existem outras questões de interpretação de linguagem que são bastante impressionantes. Uma delas está ligada a esse experimento que foi feito em março desse ano, com uma ressonância magnética conectada a um motor de inteligência artificial de linguagem. E o que foi feito nesse experimento? Você colocou uma pessoa, uma série de pessoas, na verdade, olhando para uma tela, se mostrava uma imagem nessa tela, nesse caso, essa imagem da esquerda, da girafa, foi a imagem mostrada na tela, então pedisse para a inteligência artificial interpretar o que estava na ressonância magnética do cérebro daquela pessoa para tentar reconstituir a imagem que ela estava vendo. E a inteligência artificial mostrou que ela era capaz de reconstituir essa imagem da direita, né, que claramente é uma girafa, ainda que pareça um pouco com um cavalo. Então a inteligência artificial está ficando assustadoramente boa em interpretar linguagem. Então eles resolveram ir para um passo além. Entender se ela seria capaz de entender o diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo quando a gente assiste um vídeo. Novamente, mostraram uma pessoa, uma menina ruiva, e mostraram uma animação de uma menina ruiva sendo jogada para longe por um monstro. E aí, o que estava pela ressonância magnética interpretada pela AI? Ai, eu fui acertada, uma menina que parece comigo foi jogada para longe. Então, ele identificou um diálogo interno dentro da mente dessa pessoa. Essas são habilidades que não necessariamente são ensinadas para a inteligência artificial dessa forma. Existem certas habilidades que são emergentes, que a inteligência artificial, ao ser treinada com dados não estruturados, ela vai ficando cada vez melhor em entender linguagem de formas que a gente não ensinou necessariamente para ela. E não necessariamente a gente percebe isso acontecendo no dia a dia. Tem uma referência na playlist 1 bastante mais profunda sobre isso, que é uma palestra do Tristan Harris, que para quem quiser se aprofundar nesse tema especificamente vai conseguir bastante bem. Tem uma outra palestra também na playlist 1 bem interessante sobre o assunto, do Harari, do Yuval Noah Harari. Bom, quando a gente achou que o ChatGPT era a coisa mais impressionante que ia aparecer em 2023, porque é realmente um negócio bastante mágico quando você vê pela primeira vez, e várias startups começaram a desenvolver coisas com as APIs da OpenAI, vieram toda essa lógica dos plugins. Os plugins estão para o ChatGPT mais ou menos como a App Store está para o smartphone. Então, são formas de criar novas capacidades, e aí tem plugins que são internos das ferramentas, tem extensões dos navegadores, tem sim usos de APIs, e tem também modelos fine-tuned, ou seja, modelos treinados com os seus próprios dados, com a sua própria base, para fazer coisas de forma mais parecida com a forma como você faz, que começaram a mostrar resultados muito mais impressionantes. Hoje a gente tem catalogado aqui mais de 1000 ferramentas. Existem alguns repositórios na web com já algumas milhares de ferramentas. Claro que nem tudo presta, claro que nem tudo é bom, claro que muita coisa é só uma API do ChatGPT ou do Bard ou do IBM Watson, com alguns prompts pré-prontos e botões de interface. Mas muita coisa já em nível profissional